A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos uma análise teológica aqui sobre o pano dobrado em João capítulo 20, versículo 7. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus foi dobrado e colocado à parte, separado dos lençóis. Que verso fascinante! João 20, versículo 7. É um pequeno detalhe que, quando explorado teologicamente, revela camadas profundas sobre a ressurreição de Jesus e a fé dos primeiros discípulos. Vamos mergulhar nesse pequeno estudo aqui. O cenário. O versículo se situa no contexto da descoberta do túmulo vazio por Pedro e João após o testemunho de Maria Madalena. A ausência do corpo de Jesus levanta uma série de questões e incerteza em seus corações. Análise detalhada do verso. E vi também o lenço que tinha sido enrolado em volta da cabeça de Jesus. A menção específica de lenço em grego, sodarion, é crucial. Não se tratava de um dos lençóis de linho que envolviam o corpo, mas de um tecido separado, usado para cobrir a cabeça do falecido. Nos costumes judaicos da época, isso era comum. O lenço não estava junto com as tiras de lençóis. Essa separação é o primeiro ponto de destaque teológico. O lenço não foi simplesmente jogado de lado ou emaranhado com os outros panos, mas tinha sido dobrado e estava num lugar separado. A palavra grega para dobrado, entetipregimenon, sugere uma ação cuidadosa e ordenada. O lenço estava arrumado, como se tivesse sido colocado ali intencionalmente. Implicações teológicas, evidências da ressurreição e não de roubo. Então, nesse caso, todo mundo achava que o corpo foi roubado. Até então, o corpo ali parecia que ele foi roubado. Inclusive, os soldados foram atrasados do sacerdote, para falar que o túmulo foi roubado. Então, até então, os apóstolos achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, viram o pano dobrado. Isso não quer dizer que o corpo foi roubado. Então, algo aconteceu. Aí, nesse caso, seria a ressurreição. A maneira como os panos foram deixados no túmulo sugere fortemente que o corpo de Jesus não foi roubado. Ladrões, em sua pressa, provavelmente teriam desamarrado ou rasgado os lençóis e levado o corpo rapidamente, sem se preocupar em dobrar o lenço. A ordem dos panos aponta para uma saída calma e sobrenatural. A paz e a ordem da ressurreição. O lenço dobrado pode ser interpretado como um sinal da paz e da ordem que acompanha a ressurreição de Jesus. A morte marcada pelo caos e pela desordem é substituída pela tranquilidade e pela organização da vida ressuscitada. A identidade de Jesus confirmada. O lenço que cobria a cabeça de Jesus era um item pessoal, íntimo. Sua presença separada e dobrada reforça a identidade do corpo que ali jazia e que agora não está mais. É o mesmo Jesus que foi crucificado e sepultado, que ressuscitou.
um sinal para os discípulos. Para João, especificamente, a visão do lenço dobrado foi um ponto crucial para a sua fé. O texto continua dizendo: então, o outro discípulo, que é Jesus, o outro discípulo, que é João, o discípulo amado, que chegara primeiro ao túmulo, também entrou e viu e creu. A ordem e o cuidado com que os panos foram deixados foram evidências convincentes para ele da ressurreição. Não havia pressa nem luta, apenas uma partida gloriosa. Implicações para nossa fé. O detalhe do lenço dobrado nos convida a convidar a natureza da ressurreição de Jesus. Não foi um mero retorno à vida terrena, mas uma transformação gloriosa. A ordem no túmulo reflete a ordem divina e o poder de Deus sobre a morte. Perspectivas adicionais. Alguns estudiosos veem no lenço dobrado uma metáfora para a obra completa de Jesus. Assim como o lenço foi cuidadosamente colocada de lado após sua função ser cumprida, a obra redentora de Cristo na cruz foi completa e vitoriosa. Outros interpretam o lenço dobrado como um sinal de que Jesus voltará, assim como ele arrumou os panos antes de partir, ele retornará de forma ordenada e gloriosa. Esse pedaço aqui, o lenço dobrado aqui, que Jesus voltará, há uma tradição judaica. E Jesus, como judeu, ele conhecia essa tradição. E como era essa tradição? Essa tradição judaica era o seguinte: os servos arrumavam lá a mesa lá para o patrão alimentar, tá certo? E o pano ficava ali, do lado ali. Se o patrão pegasse aquele pano, limpasse a boca ali, a barba, né? Porque judeu era babudo, então limpava tudo ali e embolava aquele pano ali e jogava ele em cima da mesa de novo e levantava, então sinal de que ele estava satisfeito. Ele não voltaria a sentar na mesa para continuar almoçando. O servo sabia disso. O servo ficava observando um pouco longe. Aí, quando acontecia isso, o servo ia lá e recolhia a comida. Tudo estava sendo na mesa. Mas se o patrão levantasse e o pano tivesse dobrado, sinal de que o patrão voltaria a sentar na mesa e continuaria comendo, almoçando, jantando. Então o servo não recolhia o alimento que estava em cima da cama. Em cima da mesa. Em cima da mesa. Então isso quer dizer que quando João e Pedro chegaram lá e viram o pano dobrado, eles eram judeus e conheciam a tradição judaica, então sabia que Jesus voltará. Então Jesus voltará, tá certo? Jesus voltará. João 20, versículo 7. À primeira vista, um pequeno detalhe é carregado de significado teológico. Ele aponta para a realidade da ressurreição, a ordem divina, a identidade de Jesus e serve como um catalisador para a fé dos discípulos. Ao meditarmos sobre esse versículo, somos convidados a aprofundar nossa compreensão da vitória de Cristo sobre a morte e a esperança que temos em sua ressurreição.
Fiquem na paz, meus irmãos.